E aí, pessoal, beleza? Mais um podcast. Bora escutar o podcast criativo, divertido, colaborativo e agora estamos incluindo o inclusivo. Peguei vocês, hein? Olha, toda quarta-feira um episódio novo do nosso podcast aí, todinho para você. Bom, essa quarta-feira já teve um bate-papo super legal. Na quarta-feira que vem vai entrar essa galera aqui também, um bate-papo super legal. Só que eu não vou falar, né? Como eu sempre falo pra vocês, antes, quando era ao vivo, engasguei, tá vendo? Quando era ao vivo não tinha essa, mas agora tem. Quando era ao vivo, o que eu fazia? Antes de entrar no ar um episódio, eu fazia um banner, colocava no Instagram, avisando pra vocês quem era. Agora não. Agora a gente grava e vai fazer um trabalho melhor. E com esse trabalho que a gente está executando agora, você não acredita, mas com a sua força, nós batemos 5.400 inscritos. E é isso aí, ainda bem que não tem edição para ficar aquelas palminhas. Que o Google vai fazer isso, vai colocar, quando eu falar 5.400, aí ele coloca. Mas olha, galera, eu quero agradecer todos que se inscreveram. Pessoal que está escutando, olha, a gente está crescendo bastante no YouTube, no Spotify, no iTunes, no Amazon Podcast, todas as plataformas de podcast, né, que você pode escutar no seu carro, viajando, que nem tem um convidado de hoje, que ele pode, no carro dele, ele ir para Bahia, vai ouvindo, ir lá, pega um avião, põe no... vai ouvindo o podcast, todos os episódios do Bora Escutar. Então, galera, antes de eu começar a falar quem está aqui, vamos para a vinheta. Seja bem-vindo ao lugar onde a conversa ganha vida. Aqui é criativo, divertido e colaborativo do jeitinho que você gosta. Histórias inspiradoras, momentos engraçados, relatos emocionantes, tudo isso contado por pessoas comuns que fazem a diferença no mundo ao seu redor. Prepare-se, porque está no ar. Bora escutar! Isso aí, viu só? Bora escutar. Bom, então vamos começar com as apresentações. Hoje, eu quero deixar um recado para vocês. Vocês já se imaginaram ter alguns problemas físicos, mentais, pode ser até espirituais, né? Isso nós vamos entrar num acordo aí para a gente falar se é ou não. E se você pensa que além desses problemas pode levar um problema maior para sua empresa, aí você fala assim, puxa, minha empresa tá empacada, não vai... Aí tem uma outra convidada que ela vai chegar na sua empresa, apesar que se ela tiver horário para atender vocês, porque ela acabou de chegar aqui que falou que era CLT, e ela deixou de CLT, tá trabalhando mais, se ela tiver horário, mas vai ter sim, porque quando fala que ela, eu vi você lá no Bora Escutar, ela vai te atender prontamente. E tem hoje uma host que vai nos ajudar aqui hoje, porque sabe, eu tô bem cansadão, gravando bastante, e aí eu falei assim, amor, dá uma ajuda, e daí ela veio para dar uma ajuda também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as apresentações. Aqui funciona o seguinte, como vocês conhecem, a apresentação, quem fala de si próprio, é os nossos convidados. Então, vamos começar pelas mulheres. A nossa convidada, que está aqui na minha frente, ela vai se apresentar para a gente agora. O microfone é seu, amigo. Prazer, eu sou Letícia, digital influencer e empreendedora. Isso aí, Letícia, seja bem-vinda aqui Muito no Bora obrigada. Escutar. E diretamente da Bahia, o nosso amigo que está aqui na minha frente, o João. Ei, João. Olá, pessoal, eu sou o João Faria, sou de Caçapava, hoje eu estou morando em Salvador, né, há 2 anos, e um prazer enorme estar aqui com vocês e fazer um trabalho legal aí para a gente levar um pouco mais do conhecimento do meu trabalho a todos. E a nossa ajuda, a nossa host convidada, pode se apresentar, minha amiga. Boa noite a todos. Você já me conhece? Para quem não me conhece, eu sou Crisane Ferreira, jornalista. O amor do Júlio também, né? Porque ele vem me chamando de amor aqui, a gente tá... minha sócia, né? Mas aí sócia e profissional. O amor a gente deixa em casa. Não, que isso. Bom, gente, hoje nós vamos falar o seguinte. Hoje nós vamos conversar aqui, como aquela primeira pergunta que eu fiz, né? Quem é e tal. Eu vou conversar com a Letícia. Letícia, fala pra gente... quem é a Letícia? Você falou que era CLT e tal. Aqui a gente gosta de saber, os nossos inscritos, eles gostam de saber quem é a pessoa. Porque o que você faz, muita gente deve te acompanhar pelas redes sociais, ver o sucesso que você faz com o pessoal. Você sempre está sendo convidada para alguns eventos como influencer.
foi reconhecida como influencer por uma empresa até que teve uma ação essa semana, que é onde a gente se conheceu. Sim. E eu queria que você falasse um pouco de você. O que você fazia antes? O que te incentivou a trabalhar com internet? Como que surgiu? O que te moveu para esse caminho? Eu sempre fui muito exibida, assim, sempre gostei de câmera, sempre falei muito bem, nunca tive problema com isso. Eu comecei a trabalhar muito nova, desde meus 12 anos, e entrei como menor aprendiz em uma loja de acessórios. Aí ali eu adorava o que eu fazia, ficava o dia inteiro colocando meus carcarecos. Aí eu queria vender, né, que tinha meta, comissão, então eu queria vender. Aí eu comecei a entrar nas minhas redes sociais, postar, gravar, mostrar como que eu me arrumava, como eu maquiava, pra minha família, pra minhas amigas. E daí tomou uma proporção, assim, que eu não esperava. Aí eu saí dessa loja, aí todo mundo começou, Letícia, você não vai postar mais? Você não vai falar mais? E aí você sumiu. Eu falei, gente, eu postava coisas da loja, né? Não minha vida, não, mas a gente quer acompanhar você, porque você é engraçada, que isso, que aquilo. Aí eu falei, tá bom. Daí eu fui compartilhando meu dia a dia, compartilhando uma coisa e as pessoas queriam mais. Ai, dá dica de como você fez isso. As pessoas me tornaram influencer. Aí eu fui indo. Aí o ano passado, vai fazer 2 anos que eu tô assim só com a internet. Ano passado eu trabalhava num banco e assim, eu tava tentando conciliar a maternidade, o trabalho e também a rede social, né? Ali como digital influencer. Daí eu não tava conseguindo mais dar conta. Aí eu falei, eu vou com uma coisa que eu gosto. Larguei tudo e fui pra internet. Aí deu super certo, nunca mais parei. E você acha que isso fica uma coisa assim meio que viciante mesmo? Algumas pessoas acham assim, nossa, você começa a ficar dependente daquilo, de fazer aquilo toda hora, de ter um compromisso de... Como que você enxerga essa questão do compromisso, né? Porque Sim. você tem que estar postando toda hora, você Sim. tem que estar fazendo coisa toda hora, você tem que estar colocando coisa da sua vida. Sim. Lógico que agora você fez uma transição da sua vida pessoal e transformou isso numa profissão. Sim. E aí você chega nas empresas e você ocupa esse tempo. Como Sim. que como que foi essa transação para você na questão do pessoal pro profissional? A gente tem que ter limite com rede social, né? Porque geralmente as pessoas só postam o que elas querem mostrar. Eu tento compartilhar o dia a dia ali, quando eu acordo, levando minha filha para a escola, mas sempre da forma mais profissional possível e trazendo uma realidade. Não fantasiando uma vida que não existe, mas sempre trazendo a realidade da minha vida e também do serviço que eu presto para as empresas. Porque uma vez eu falei com um influencer aqui, ele falou que tinha gente que emprestava champanhe da mesa do lado para falar que tava tomando champanhe. Uma coisa que eu jamais fiz. Sempre mostrei meu jeito, o jeito que eu sou mesmo, sempre a realidade nua e crua. Falei, não vou fantasiar uma vida que não existe. E o que você tem de limite? Qual o limite que você impõe da sua vida pessoal para sua vida profissional dentro das redes sociais? Dentro da rede social, eu limito ali relacionamento. Não gosto que as pessoas... Porque as pessoas tomam... são invasivas ao ponto de perguntar absolutamente tudo da sua vida. Tudo. Quando a gente expõe a nossa vida em rede social, a gente tá aberta a isso mesmo, mas tem gente que assim, não Sem tem... noção. Nossa, tem muito. Cada pergunta que eu recebo, se eu assim, ficar uma semana sem postar foto de relacionamento, pronto, a Letícia tá solteira. Se eu ficar uma semana sem postar foto da minha filha, pronto, não cuido da filha. Não. Então eu coloco Cobrança esses limites, alta. altíssima, altíssima. As pessoas perguntam absolutamente tudo. E na rua? Na rua perguntam Pessoal se também. conhece? Conhecem, mas na rua é mais reconhece. Eu vi seu vídeo tal. Eu vejo você na internet. Na rua reconhece bastante mais pelos vídeos. Mas assim, por rede social as perguntas são mais pessoais mesmo. Uhum. Você acredita que essa crescente, você tem quase 70 mil seguidores, Sim. né? Essa crescente vem por conta da sua autenticidade? Porque o que eu vejo hoje nas redes sociais é que a autenticidade é ouro, né? Sim, é muito difícil. Hoje em dia as pessoas estão muito fantasiadas. Todo mundo é a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Se tem conteúdo, então eu mostro muito a minha vida. As pessoas não acreditam que eu costuro, que eu dirijo, que eu cuido da casa, que eu cuido da minha filha, que eu pinto o portão, que eu viro cimento em casa. As pessoas ficam assim, meu Deus, então eu mostro que eu sou. Daí as pessoas ficam encantadas com uma pessoa real. É isso que aconteceu. Que as pessoas acham legal. demais. Daqui a pouco a gente vai falar que eu tô vendo que você tá postando umas coisas aí. Aí eu acho que você tem novidade aí. Eu quero que você faça a novidade. Bom, agora nosso amigo importado era um ex-taiada. Pois É um ex-taiada e foi pra Bahia. Foi pra Bahia trabalhar com vidas, com pessoas.
E hoje eu trouxe até a nossa host, porque quando eu falei do que você fazia, quem vai te bombardear de pergunta é ela, porque ela Ótimo. adora, ela adora. Que ótimo. Bom, João, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, para a nossa convidada que está aqui, porque assim, aqui a mesa é um bate-papo, tá, gente? Não tem essa de eu ficar só fazendo pergunta, bombardeando, não. Se a Letícia tiver dúvida, pode perguntar pro João. O João quiser dicas da Letícia, pode perguntar. Quiser falar com a Cris, que a Cris, ela vai se apresentar melhor também, porque a Cris, a gente brincou, falou, mas a gente é sócio da CRZ Press, que é uma empresa de assessoria de imprensa, que nós temos ganhado bastante mercado no Vale, no estado de São Paulo, e ela está aqui porque é a idealizadora do projeto, bora escutar, vem da empresa CRZ Press, e ela vai falar um pouquinho depois também sobre a CRZ Press, para vocês ficarem a par, e ela está nos dando apoio aqui hoje, porque assim, sempre os apoiadores do Bora Escutar, eles participam de algum episódio. Então hoje a CRZ Press, que ela está representando a CRZ Press aqui no Bora Escutar. João, fala pra gente um pouco do que você faz, deixa essa galera a par do que é o seu trabalho. Sim, vamos lá. Bem, Júlio, completando esse mês 11 anos já de estudo, desenvolvimento pessoal e cuidando de pessoas há 10, eu tomei esse rumo, né, a partir do momento que eu tomei essa consciência de que eu estou fazendo nesse momento, nesse universo, né? Acho que todos nós fazemos essa pergunta e naquele momento acho que fez um sentido maior, né? Eu já vinha trabalhando em várias empresas, eram 30 anos dentro de um ambiente, né, atrás de uma mesa, corporativo, e eu queria algo mais, né? Eu queria fazer sentido, eu queria fazer diferença. Né? Eu já conhecia toda a estrutura da empresa e eu falei assim, não, deixa eu buscar um pouco mais de conhecimento, porque eu quero saber o que tem atrás, né, de tudo isso, para justificar que realmente, além de eu trabalhar, pagar minhas contas, o que mais que eu posso fazer de diferente? E buscando o conhecimento, né, veio, né, a primeira oportunidade de eu conhecer um pouco mais de mim e trabalhar na minha consciência, para depois eu tomar essa atitude de levar o conhecimento da terapia integrativa bioenergética. Né? Por que eu escolhi a bioenergética? Porque naquele momento, quando se falou, né, trabalhar na ciência da energia, né, na energia da vida, essa energia que tanto fascina e que de alguma forma oscila, né, o que a gente poderia ver um pouco mais e ter um sentido de que isso significava na vida, né? O que fazia uma pessoa estar triste, outra mais alegre. E uma acelerada, outra lenta. Acelerada, outra mais lenta. Acelerada, a gente sabe que eu já apontei para Letícia, uma acelerada, outra lerda. E naquele momento, era início de tudo, você largar um lado racional, eu era contador. Contador. Eu trabalhava numa empresa, na parte, né, de Fala em contador da área fiscal. E naquele momento ali, contador. A hora que eu tomei essa consciência de cuidar de pessoas, né, essa parte humana, né, e eu ainda era racional, né? E a partir do momento que você vai se envolvendo com as situações e principalmente deixando de julgar a situação de cada um e respeitando cada um quem é, e isso é fundamental, porque uma coisa que a gente teve sentido e ao longo de tudo isso, cada um é importante como ele é, por isso que ele é genuíno, ele é único, né? E se ele é único, o que ele pode fazer é algo diferente. E esse diferente é o que a gente busca cada vez mais, porque a gente traz um traço. Sim. Né? A gente traz um traço genético e epigenético. Então, além de tudo isso, a hora que a gente começa a desenvolver e ver que quando você se encontra, né, seja no relacionamento ou diante dos seus desafios, a primeira coisa que você faz é querer entender. E se a gente for ver que essa vida é muito curta e não dá esse tempo, de entender se tudo, você não tiver um discernimento do sentimento, literalmente você vai adoecer, tá? Porque ele vai colocar você numa fisiologia, porque a gente passa por vários efeitos e situações e a gente é muito reativo. E a hora que eu comecei a ter esse entendimento e que isso fez sentido para mim, eu falei assim, não tem como não levar isso adiante. Eu vou ser bem polêmica aqui com você. Seja. Eu acredito que nós somos responsáveis 100% por tudo aquilo que nos acontece, de bom ou de ruim. Exato. E que
a doença também somos nós que criamos. Fundamental. E isso é bem desafiador, porque quando a gente fala para alguém que está passando por um momento difícil, que está doente, né, tá com uma doença grave, você fala, poxa, você criou isso, a pessoa, como assim eu criei isso, né? Claro que de forma inconsciente, mas que você trouxesse pra gente, explicasse como que é feito isso, como que a gente consegue criar isso, né? Eu acredito que vem muito das emoções. A ciência, por si só, das leis naturais, ela fala muito sobre isso, né? A lei da gravidade, a lei da sustentação e a tal lei Do retorno. lei do retorno, a lei da atração. Tudo que você cria, tudo que você, de alguma forma, cria uma intensidade de emoção, você já está atraindo, né? O corpo, a mente, ela não entende se isso é real ou é imaginário. Então, as suas experiências, de alguma forma, por mais que ela seja ressignificada e você fala, já resolvi, tá? Só que o seu corpo ainda age no modo defesa. E quanto mais ele vive essa situação e altera o seu sistema nervoso, hormonal e imunológico, você está colocando o seu corpo em risco. Tá? Então, por mais que você fala, não, está tudo resolvido, está certo. Não, o seu corpo ainda está ali, na sua defesa e vivendo muitas vezes no piloto automático. Por isso que muitas vezes eu falo, o sono é fundamental, porque ele é o momento de reparação. Sim. Né? A primeira coisa que a gente busca é colocar a sua fisiologia em reparo e descanso, e é isso o procedimento da bioenergética faz. 100% das vezes, a hora que você direciona o corpo em relação à situação que o paciente traz, ele entra num processo de relaxamento e, consequentemente, naquele processo que o corpo precisa, naquela fisiologia que o corpo precisa de autorregulação. Então, o que eu falo, para você alcançar a cura, primeiro você tem que estar em reparo e descanso, parasimpático. Né? Então, por que eu crio? Porque muitas vezes eu não tenho noção de quanto tempo eu estou segurando aquele pensamento. E como uma brasa quente, uma hora ele vai ter o efeito. Tá? Então, essa é a questão. Por isso que todo diagnóstico é emocional. Ele parte de uma situação emocional e, consequentemente, aquilo alimentado. Primeiro ele fica no etéreo, ele fica... Exato, ele fica no seu campo energético. Na depois verdade, ele materializa. tudo Já passei por isso. tudo é parte de um pensamento. Né? Porque a gente ainda tem toda aqueles paradigmas, aquelas crenças de que tudo tem que estar no controle. E a gente não tem controle de nada. E você não tem esse Doce controle. ilusão. Se é uma coisa que você não tem, é controle. Você não tem controle sobre você, como que você quer ter controle sobre o externo? Então, por isso que eu falo, enquanto você não tem um discernimento em relação ao sentimento que você tem, porque as pessoas muitas vezes chegam para mim, me falaram que eu tenho que pensar positivo. Não é só isso. Tá? Não basta você só pensar positivo. Eu falo, você tem um termômetro. Se você não buscar sentido na vida que realmente vale a pena, você ainda está naquele altos e baixos. Você não consegue ter uma constância, né? Eu sempre falo, eu trabalho muito a questão da comunicação intrapessoal, que é a comunicação interna que a gente tem conosco mesmo. Uhum. E aí a questão é, o que eu penso, eu sinto, eu manifesto, Sim. eu expresso. Então por isso que é importante a gente ter bons pensamentos, né? E aí quando se fala, né, orar e vigiar, não é a vida dos outros, é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque a partir do momento que eu penso em algo, eu já vou sentir aquilo e de alguma forma eu vou expressar. Eu posso até não falar nada. Eu até brinco às vezes com os meus mentorados que falam, eu não preciso falar nada, mas a minha cara já entrega, que é a nossa expressão corporal e facial. Mas é a forma como a gente absorve isso e devolve, né? Então, por isso que eu sempre falo, gente, a gente precisa cuidar e gerenciar as nossas emoções, porque eu acho que o pulo do gato tá aí. Exatamente. Só que nós não fomos criados pra isso. Exatamente. A gente não consegue, às vezes, quando eu vejo, eu sou mãe também, então quando às vezes eu vejo, por exemplo, às vezes uma criança fazendo birra, qual é o nosso estímulo, né? Como a gente aprendeu? Ir lá e repreender essa criança porque ela tá fazendo birra. Não, a gente precisa ajudar ela a ajustar. Não, a gente precisa ajudar ela a ajustar as emoções dela, só que a gente não consegue fazer isso com a gente. Ou se não, deixar ela expressar, né? Ela também tem os seus sentimentos, independente da situação que ela está vivendo, é por
proporcional à nossa. Para ela, uma situação que para nós já está resolvida e é pequena, para ela é enorme. Então, o único meio que ela tem de expressar é ela ter nas atitudes, mesmo que para a gente, né, que é pai, que muitas vezes você está ali, poxa, não era esse lugar que ela devia fazer isso, mas ela sente, ela é pura. Tá? Como você falou do lado, né, na espiritualidade, o procedimento, ele trata, né, o princípio dele, mente, corpo e energia. Quando você fala que a fisiologia do corpo manifesta, o seu corpo fala tudo. Tá? Eu estaria aqui, eu sabia expressar o que cada um está sentindo nesse momento. Então, a hora que você vê que não é o que você fala, é o que a sua energia expressa, é muito além, é muito além. E é nesse momento que eu falo para você, é fantástico quando você recebe um paciente que literalmente ele fala assim, olha, já fui desenganado, não tenho mais, a medicina já não sabe mais a situação como pode resolver a minha situação. Eu falei assim, que ótimo, agora que a gente começa. Muito bom, hein? Tá. Muito bom, hein? Bom, depois dessa, né, Letícia? Nossa, depois dessa, e tem mais ainda, tem mais ainda, tem mais. Letícia, conta pra gente um pouquinho aí, você, a partir do momento que você começou a trabalhar com redes sociais, as empresas começaram a chegar até você. Sim. Né? E qual que é o pulo do gato que você ensina? Qual que é a sua abordagem para que você consiga trazer mais empresas e entregar um resultado legal? Porque não é só você. Sim. Depende da empresa Sim. também. Aí tem lá problemas culturais da empresa, produtos diversos, né, que te procuram. E eu queria saber o que você ensina para eles, qual é o ponto de conexão da rede social com uma empresa que, de repente, você tem que tratar de uma situação cultural e arcaica de algumas empresas, né? Porque tem empresa que não acredita na internet. Sim. Como que você consegue conquistar e fazer essa conexão? Na verdade, é quando as empresas me procuram. As empresas me procuram na parte digital influencer. Ai, meu produto não tá vendendo, eu quero que você divulgue. Eu falei assim, o digital influencer não é vendedor. A nossa função é apresentar o seu produto para mais pessoas, para o nosso público. Um alcance maior. Meu conteúdo é 100% orgânico, meu público é 100% orgânico. Então, vem algumas empresas que não tem constância, não tem publicação, assim, tá caído. Aquela rede social que não tá nem um pouco atrativa. E quer que o digital influencer resolva. Eu falei assim, olha, aqui eu não posso resolver. Eu falei assim, eu vou levar meu público ali, as pessoas não vão se atrair pelo seu produto. Vamos melhorar aqui primeiro? Então, aí é onde eu passo. Eu falei assim, eu posso muito bem, tá bom, manda seu produto, me paga aqui, ó. Você pagando bem, que mal tem. Não. Você acaba dando uma consultoria pra pessoa. Exatamente. Tem empresa que já vem assim, pronta, que fala assim, não, eu só quero a parte digital influencer. Perfeito. A gente trabalhou e deu super certo. Algumas empresas eu vi essa necessidade, que precisava desse cuidado com a rede social, que não entendia. Hoje eu tenho várias empresas que eu atendo dessa forma e deu super certo. Ali com o conjunto do digital influencer e também com a constância da empresa. Porque nem tudo é jogar na mão do digital influencer. O digital influencer faz a maior diferença. Leva um público novo, apresenta, principalmente quando o produto é bom e a gente agrega verdadeiramente o nosso perfil, não simplesmente porque tá pagando. Então, eu divulgo realmente o que eu consumo. O que eu não divulgo é porque eu não consumo. Não adianta, o que eu não consumo eu não divulgo, nem que pague qualquer valor do mundo. Então, as empresas têm que entender também que elas precisam ter um perfil atrativo, para depois confiar na mão do digital influencer. Né? E você tem, assim, uma métrica. Por exemplo, a gente às vezes fala de digital influencer, o cara tem 50 mil, 100 mil, 200 mil, mas o seu público, ele é mais regional? Sim. Porque o que eu percebo, por exemplo, tem um nosso, que foi até o nosso apoiador aqui, que estiveram aqui, estão até para voltar, que é o Thales Camarilha, Sim. que são lá do Boi Nobre. Sim. Puxa, um abraço para vocês, breve vocês aqui de novo, hein? E eu conheci você através das redes sociais deles. Quer dizer, eu nós comecei a te consumimos ver. muito com ele lá. Eu também. Porque eles são fantásticos. Sim. Eles mostram a procedência do que eles vendem, a procedência da carne, procedência, os kits que eles montam, Sim. que você que acaba divulgando bastante os kits. Então, o seu, porque às vezes a gente pensa assim, vê um digital influencer, só que ele tem muita gente de fora. Sim. Né, que são pessoas que não vão
consumir aquele no produto. no seu caso, eles não vão consumir. Sim. E o seu é mais regional? Sim, regional. E você tem uma Meu métrica? público-alvo é Taubaté, depois Tremembé, Pinda e São Paulo. É maior aqui de Taubaté, sem comparação. Porque é o meu público, é o que eu trabalho. Estou em todas as empresas, todos os lugares por aqui. Então foi aqui. Aí os demais lugares foram dos vídeos que viralizaram, da parte mais engraçada do meu conteúdo que viralizou pro restante dos lugares. Mas aqui meu público-alvo é regional. Você traz uma pitadinha de humor, né? É um pouquinho. Porque eu vi que vocês você ensina também eles fazerem, Muitas né? coisas, Muita sim. coisa. Por isso que eu falei dessa conexão, porque eu tenho acompanhado alguns clientes seus, que você, principalmente eles lá, que você acaba ensinando eles a fazer os vídeos também, Sim. né? Isso é uma consultoria, é um curso, Sim, como que é? É uma forma que a gente trabalha junto criando conteúdo para a empresa. Não só para o meu perfil, mas a gente faz, por exemplo, na Boi Nobre. Eu comecei lá como digital, eu já era cliente, aí uma pessoa em comum me indicou o meu trabalho, a gente fez uma primeira divulgação, daí a gente fez outra, deu super certo, a gente fechou a exclusividade, aí eu conversei com a Marília, que é a Marília que cuida mais das redes sociais, e assim, ela lê, precisa de ajuda com vídeo, com isso e aquilo. Eu falei, tá, então, um dia do mês, a gente vai vir aqui gerar só conteúdo pra você. A gente fecha um dia no mês e é o dia inteiro gravando. Sim, mas a gente tem conteúdo pro mês inteiro. Entendeu? Então a gente separa um dia pra fazer tudo com excelência, com qualidade, pra você ter constância no restante do mês. Porque a gente sabe que é corrido. E assim, eu preciso gravar vídeo, eu preciso alimentar a rede social, preciso fazer bem feito. Não adianta você gravar qualquer vídeo e soltar. Entendeu? Você precisa gravar uma coisa bem feita. Então a gente faz isso, a gente separa um dia, tem empresa que prefere 2 vezes ao mês, tem empresa que é 1 vez ao mês, daí a gente separa esse dia, gera conteúdo, mas não é qualquer conteúdo. Tem tudo um estudo por trás do público, do trabalho, de cada segmento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, Combinado. que eu quero saber quantidade. Acho que vai rolar parceria aí, hein? Nossa, já tô Com com a a roupa CRZ de... Press, já hein? tô com a roupa Não, de... e ela fala isso, eu não entendi. O dia que eu falei pra ela assim, eu falei, olha, vamos no podcast. Ela falou, já tô com a roupa de ir. Eu falei, nossa, velho. Só sexta. Tô um pouco ansiosa. É só sexta, gente. Mas tá bom, né? Tá bom, né? Não Já tinha tá nem com ido no roupa de ir, evento que a gente tinha já. convidado ela. Eu falei, nossa. Depois nós vamos ter. Eu não sei se eu vou entrar em polêmica, mas vamos ver. Não, Ai, você Não vai entrar em polêmica? Não. Não pode. Não pode polêmica? Não pode, não pode. Não, as perguntinhas que eu queria fazer sobre Legal. influencer. Não, pode falar uma polêmica, eu gosto. É. Pode falar que eu gosto. Depois a gente vai ver. Vai entrar um novo quadro aqui que vai ser. É sério isso? Viu? Vai entrar um novo quadro que eu vou aprender com ela para fazer isso no Instagram do Bora Escutar. E aí, de repente, vai começar a entrar nos gravados também. E o título é sério isso? E aí a gente vai falar o que tá falando. Isso é sério Bom, mesmo. Vamos João, lá. bioenergético. Explica pra gente o que é esse processo. Na verdade, né, você passou por esse processo, porque a gente vê que pessoas que trabalham com medicina integrativa, com terapia integrativa, de repente eles tiveram acesso a isso passando pelo processo. Eu já trouxe hipnoterapeuta, já trouxe pessoal aqui que é só assim, puxa, tem um nosso amigo que chegou aqui que ele falou assim, cara, eu tava passando um momento difícil e aí falaram para eu fazer hipnoterapia. Ele falou, cara, mas eu vou fazer a turma comer maçã, limão pensando que é maçã, imitar galinha, e daí depois que ele foi lá ver que o negócio é diferente. Mas ele passou pelo processo. Exato. Né? Você é a mesma coisa? Você também precisou e... De certo modo, sim. Né? Não fisicamente, não por um diagnóstico, mas por um sentido de vida. Né? Naquele momento eu sentia que realmente estava muito vazio. E eu tinha que preencher esse vazio de alguma forma, mas de algo que me tocasse. Né? Algo que realmente, como ela falou, você tem que ser verdadeiro, não tem como. E você sente. Né? Quando eu falo que a energia, ela sabe aonde te levar e quem você deve escutar, aquele momento ali eu tinha que ter uma referência. E vou ser sincero com você, eu ainda estava indeciso, em dúvidas e em muitas incertezas. E buscar esse conhecimento, né, naquele momento ali, para mim foi um presente.
eu vou ser sincero com você, eu passava por uma questão financeira muito grande e para eu investir no conhecimento, eu precisaria ter uma condição financeira que valesse a pena para que eu não tirasse daquilo que era o necessário, né? Naquele momento, isso foi a parte mais forte. Tá? Eu queria saber, de alguma forma, o que poderia me abrir espaço para que eu pudesse ter uma consciência de algo melhor. Né? Melhorar minha qualidade de vida, minha qualidade financeira, minha questão financeira. Enfim, eu tinha passado por uma experiência, né? Quando você falou de espiritualidade, eu passei por uma experiência que eu acabei vivendo um processo de depressão. Tá? E isso me deixou excluído, eu me isolei de tudo. E eu não sabia lidar com aquilo. E por mais que você buscasse ajuda, as pessoas sempre falavam, não, isso aí é seu. Tá? Isso aí o tempo vai te ajudar. Nossa, se o tempo cura Só é o que eu falei. O seu tempo, então. Só que você esperar do tempo, talvez você não tenha o tempo necessário que você acha que é suficiente. Né? Então, aquele momento, a hora que eu comecei a sentir isso e eu comecei a me isolar, eu falei assim, não é isso que eu quero para minha vida. Eu tinha que buscar algo mais sustentável, que desse motivo e que ali aos seus 46 anos, como eu costumo dizer, né, 1 minuto além do tempo normal, né, eu tinha que buscar um sentido, eu tinha que buscar realmente o que eu poderia fazer por mim que eu pudesse ajudar mais pessoas. E, naquele momento, teve um evento, eu fui convidado para participar daquele evento, e eu falei assim, poxa, É isso. Poxa, descobri, é isso mesmo que eu quero. Né? Como se você tivesse tocado naquele momento. Eu falei assim, poxa, é tudo isso que eu preciso e eu quero isso para mim. Né? E naquele momento ali me ensinaram a lei da atração. Na prática. Na prática. Tá? Ali me ensinaram a lei da atração. Para mim, naquele momento, eu era muito cético. Né? Essa questão de, poxa, lei da atração, né? Como é que funciona isso? Hoje, com a rede social, com todas as informações, você tem uma abordagem muito mais clara, mas antigamente não. Há 10, 12 anos atrás não tinha, né? Você tinha lançado o livro O Segredo naquele momento. E olha lá ainda. E que todo mundo, né? Nossa, virou aquela epidemia, todo mundo queria conhecer, todo mundo queria manifestar, só que dentro de tudo isso tinha algo mais que o livro não dizia. Sim. Né? As entrelinhas do livro. Exato. Né? E naquele momento ali, quando eu me interessei por aquilo que eu falei, nessa questão financeira, um amigo chegou e falou assim, olha, eu vi que você sentiu e que você gostou, eu vou te dar de presente. A lei da atração aí, ó. Só que naquele momento, a responsabilidade, o que ela falou, simplesmente ele falou assim, só que não me decepcione. Aí porque você vai ganhar um presente, isso vai mudar a sua consciência, e eu tenho certeza que a partir do momento que você encontra o conhecimento, coloca em prática. Porque aquele negócio, né? Aquele negócio que a gente está cansado de saber. Quando você não sabe e erra, tudo bem, é perdoado. Tem um peso, né? É um peso, mas deixa ali, né? Fica ali. Mas quando você tem o conhecimento e usa e continua fazendo, e simples e geralmente que nem você ganhou um presente e o cara falou não me decepcione, porque a gente sabe que essa questão energética e de pensamento você pode usar pro bem ou pro mal. Exato. Né? Energia. E a bolinha vai bater na parede e vai vir para você de volta. Exatamente. Tudo é um reflexo, né? Então a gente que sabe o segredo da vida, né? Que é energia, frequência e vibração. Então, você tem que saber usar tudo isso de uma forma que saiba, né? Que traga benefício. E naquele momento ali, realmente, cada vez mais me deixava mais curioso e instigado com tudo que acontecia. E, consequentemente, aquilo foi refletindo em mim. Em função daquele desafio que eu tinha vivido antes, e nessa mesma escola tinha um trabalho de área de saúde, que é a bioenergética, e tinha o desenvolvimento humano.
Eu fui buscar primeiro o desenvolvimento para me conhecer, para me trabalhar na minha consciência, trabalhar em mim, para depois realmente eu estar preparado para saber lidar com isso. Pelo menos para você trabalhar com o outro, né? Exato. Porque E exige... quando no evento, né, eu vi, se você quer que a sua vida mude, você vai ter que mudar padrões e mudar vidas, transformar vidas. E o mais desafiador é mudar os padrões e trabalhar as nossas crenças e mudar os nossos paradigmas. Eu acho que o mais desafiador é esse. Porque no fundo a gente sempre sabe o que a gente precisa fazer. Sim. Mas a gente consegue ir até um ponto sozinho. Sim. Depois eu acredito que precisa de alguém para te auxiliar dentro desse contexto. Eu passei pelo processo de autoconhecimento muito profundo. Quando você falou de depressão, eu tive uma depressão suicida bem forte. E muito nova. E eu quase que pirei mesmo. E foi aonde, mas assim, foi o meu fundo do poço, onde eu tive o meu despertar espiritual. Porque daí eu entendi que nossa vida não é só estar aqui e pagar boletos. Sim. A gente veio aqui para ter uma vida boa, próspera, também penso assim. abençoada e abundante. Sim. E colocar o nosso serviço no mundo. Não estamos aqui a passeio também, não. A gente tem aí a nossa missãozinha. Responsabilidades. Exato, mas eu consegui sair do lugar de vítima, entender o porquê do quê. Eu acho que quando a gente entende o porquê do quê na nossa vida, e a gente realmente pega a responsabilidade para si, é desafiador? É super desafiador, porque não é gostosinho olhar para as nossas sombras. Mudança não é gostoso, né? Não, eu falo até, eu já tava batendo um papo com o pessoal, eu falei assim, gente, então, naquela época, eu era uma alma cebosa. Né? E aí a gente entender, né? Puxa, mas eu era não era tão boazinha assim, eu era uma alma cebosa. E olhar pra isso assim, com tranquilidade hoje, dizer assim, caramba, quanto eu melhorei como pessoa, o quanto eu evoluí. Que bom que eu já não sou mais aquela alma cebosa, né? Então, e é muito legal, sabe por quê? Porque as pessoas vão ter que te conhecer de novo. Sim. Porque eu não sou aquele de 10 anos atrás. Há um ano atrás já mudou muito. Você não é algo de ontem. Exato, exato. Porque se a gente for ver que a gente é uma soma de todas as nossas vivências, né, e das nossas escolhas, você teria que se apresentar todo dia. E pra mim, hoje eu falo isso com muita tranquilidade. Antes era com peso, né? Tipo, com peso, eu disse, nossa, mas, poxa, por que eu fiz isso? Por que não sei o que, né? Aquela falta de perdão. Hoje eu falo com amor, porque eu não sabia. Sim. Eu não sabia Foi necessário toda a experiência pra ser quem é. Exatamente. Eu não sabia ser diferente. Hoje eu consigo ter essa consciência, porque eu fui buscar. Sim. Porque eu disse, não, cara, isso não tem que ter uma coisa legal, bacana aqui, Sim. né? A maternidade me trouxe esse olhar para eu poder trazer essa cura interna. E quando eu falo de espiritualidade, aí aqui, gente, a gente não tá falando de religião, a gente tá falando em algo que vai muito além de religião. É como você vê a vida e é como você acredita num poder superior, que pode ser Deus, pode ser Allah, pode ser Jeová, de acordo com a sua crença. Mas que você acredite em algo que realmente faz tudo acontecer. Sim. E quando eu falo da parte da saúde, e que a gente traz muito dentro desse contexto, a questão de um diagnóstico, por exemplo, alguém com câncer, né? É um diagnóstico, assim, bem sofrido, é uma pessoa que quando pega vê que tá com isso, fala assim, meu Deus, e agora? Eu vou morrer. Acho que a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa dessa é essa. Como é que a bioenergética pode trabalhar em relação a isso? Como é feito? Você vai lá e faz uma consulta, tem um aparelhinho que mede? Como é? Não. O diferencial da bioenergética é que eu trabalho com os estímulos do seu corpo. A sua sabedoria interior, ela tem todas as respostas necessárias para você. Tá? Por quê? Porque ela tem uma memória inconsciente. Então, ela não traz só sobre o que você faz, ela traz, como eu falei, ela traz um lastro hereditário e epigenético. Né? Então, tudo aquilo que de alguma forma hoje você está manifestando, você já está trazendo esse diagnóstico do seu DNA. Né? Então, quando você fala como a bioenergética trata um diagnóstico desse, primeiramente, você vai ter que mudar os seus padrões e suas escolhas. Tá? Porque, de alguma forma, se você está manifestando algo, é porque tem um gatilho ali reativo. E ele vai alimentando. Né? Como eu falo, para se tornar um câncer, primeiro você teve uma pequena acidez, você teve uma pequena gastrite, algo que vai dando sinais. Só que aquele tipo, paliativamente, o que você faz? Você vai lá, tratou aquilo, parou. Né? Você só não vai, você vai se desesperar a hora que chega e trava.
Agora, se tudo tem uma causa, se você não trabalhar nessa causa, o seu corpo, ele não se cura. Tá? Por isso que eu falo, a bioenergética, ela tem esse primórdio de mente, corpo e energia. Você tem um pensamento. A partir do momento que você tem esse diagnóstico, você começa já a viver aquilo. Tá? Você começa já a entrar naquela frequência daquela situação. É tipo assim, por exemplo, você... Hoje a gente fala da doença que tá levando um monte de gente aí, Sim. né? Então, eu não gosto nem de falar o nome. Antigamente era assim. E aí, tipo Hoje assim... parece que é um troféu, desculpa dizer. É mais manifestado, né? As pessoas, quando falam, ela já vai na mídia, muitas vezes. Você vê essa situação. Mas não, aí quando fala do pensamento, tipo assim, eu imagino assim. Hoje, você já tem você já tem uma figura pré-determinada, umas imagens, alguns conhecimentos pré-determinado dentro do seu cérebro. Por exemplo, se você fala, que é como a gente, na parte de propaganda, na parte de clientes, na parte de cursos de comunicação que a gente fala, a CRZ Press, ela tem esse processo da comunicação, a mentoria Comunicalma, que é ministrada pela Crisane, que a gente fala sobre as suas apresentações, né? Da mesma forma que você tem uma caixinha, quando você fala o que você vê, o que é um dentista, você já tem pré-determinado na sua cabeça, dentista. E quando o cara recebe o diagnóstico, pô, cara, você tá com tal doença, o cara já tem, porque ele já tem imagem. Hoje nós temos um bombardeio de imagens. Daí você vê já a pessoa perdendo cabelo, você vê que vai passar por aquele processo. Isso vem, essa carga, na hora na cabeça da pessoa. Você recebe uma sentença naquele momento. Né? Porque por mais que a tecnologia, por mais que os avanços tenham tratado, né, o diagnóstico, né, como ela falou, tá levantando a questão do câncer, só que até hoje você não dá ainda segurança para o paciente, né? A medicina não dá essa segurança para o paciente. 100% de certeza que ele vai se curar. Tá? Então, o que acontece? Quando se vem, né, o paciente procura você, é porque ele já perdeu todas as esperanças dele em relação a que a medicina pode trazer. Porque você vê, a gente fala, né, que a pessoa está bem. A pessoa está bem. Quando ela tem um diagnóstico, faz assim... Exatamente. Né? Porque ela entrou nessa frequência, né? Porque ela entrou na frequência. Muito bom mesmo. Olha, saindo daqui eu vou precisar de uns 2 dias de conversa com ele. Fazer o tratamento. Nossa. Que ele não conseguiu explicar ainda para nós o que é a terapia bioenergética. Você quer que eu fale, então? Vamos lá, então. Vamos, porque tá tão energia aqui que o Gu foi arrumar e levou choque. Já vi aqui. Levou choque no microfone. A energia tá... O Gu foi ali, daqui a pouco ele... Ai! Falei, que foi? Levei choque. É a energia que nós estamos falando aqui. Então, vamos lá. O princípio, como eu falei da bioenergética, é sempre trabalhar, né, mente, corpo e energia. Porque tudo que o seu corpo faz é uma perfeita resposta a um estímulo. Se ele está estimulando e tendo reações... Primeiro princípio, que o seu pensamento está enviando e, consequentemente, está colocando ele em exaustão. A bioenergética ela vai trabalhar nesse equilíbrio necessário para que a causa, o qual é manifestado, seja ela em que momento da sua vida ela despertou, seja por você ou por lastro hereditário, né, da preconcepção sua, a gente vai buscar ressignificar e direcionar o corpo. O corpo, se ele não tiver direcionamento, tudo que ele está tratando é paliativo. Tá? Então, você busca a causa emocional, como eu falei, eu trabalho nos estímulos do corpo, buscando em relação ao que cada situação que o paciente traz. A gente busca a emoção contida lá subconsciente, porque não tem como você trabalhar o consciente é a história. Né? Ainda é a sua realidade na frequência daquilo, mas a gente vai buscar em que momento isso aconteceu para que possamos ressignificar e colocar principalmente o corpo numa fisiologia de reparo e descanso. Como eu falei, se o corpo não entra nesse processo de reparo e descanso, ele não tem equilíbrio suficiente para ele se autorregular e autocurar. Porque quando você entra nessa frequência, a bioenergética fala muito, né? Enquanto você está nessa intensidade de emoção
em relação ao que você recebeu, você está vivendo aquilo. Então, ou você vive a doença ou você vive a cura. Não tem meio termo. Tá? Então, enquanto você está vivendo a doença e não a cura, você está lá alimentando aquilo. Então, a bioenergética ela vai buscar esse equilíbrio necessário para que, independente se você tem um diagnóstico, mas o que eu posso fazer por hoje? É isso aí. Tá? O que eu posso fazer por hoje? Porque se eu não mudo algo, né? Aí você já falava isso, você continuar fazendo a mesma coisa, esperar algo diferente, É insanidade. Insanidade. Tá? Então, a partir do momento que você já ganhou esse diagnóstico, e isso trouxe para você realmente algo, e você se desesperou e, consequentemente, poxa, mas eu quero viver. Aí você vai olhar e analisar, né? Tá, Não. eu quero viver, mas como eu quero viver a partir de Exato. agora? Tudo aquilo que você fez é aquilo. Não adianta você ser vítima da circunstância. É isso aí. Sim. Bom, gente, agora vamos fazer o seguinte. Como a gente acabou de falar, a gente deu início, falou de algumas coisas energéticas. E o que me faz bem é a energia que os nossos apoiadores emitem aqui para o Bora Escutar. Então, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Daqui a pouco você vai ver aí o vídeo novo, um novo vídeo lá do Diego Vogado, da Fiesa Consórcios. O cara faz uma consultoria para você aplicar a sua grana, fazer... Lá eles não vendem consórcio, não vendem consórcio de carro, moto, casa. Eles vendem sabedoria, como você lidar com dinheiro. Então, já você vai dar uma olhadinha, vai passar o vídeo, um vídeo novo do Diego Vogado. E eu vou convidar a Cris, que está aqui do meu lado. Antes um pouquinho a Cris vai falar agora sobre a CRZ Press. E ela terminando, vai entrar o vídeo da Fiesa Consórcios para vocês. Tá na agulha aí, Gu? Tá na agulha? Então a Cris vai falar da CRZ Press. Ela finalizando, já entra aí para vocês o vídeo do Diegão Vogado da Fiesa. E é isso aí, gente. A CRZ Press, uma empresa voltada para assessoria de imprensa. Já estamos no mercado há mais de 20 anos, trabalhando como assessora de imprensa para os maiores, em parceria com os maiores veículos de comunicação aqui da nossa região e a nível nacional também. Passamos já por vários clientes, instituições, profissionais liberais e estamos aí, trabalhando com muito carinho, com muito amor, algo que a gente gosta muito de fazer. Eu sempre falo que eu sou assessora de imprensa dos agentes de transformação, porque a minha grande missão é justamente levar informação de qualidade, trazer soluções práticas do dia a dia, falar o que realmente as pessoas precisam saber, de um lugar leve, elevado, com bastante consciência. Então, a minha missão é justamente ajudar os agentes de transformação a impactar o mundo. A gente sabe que a gente está passando por um processo de transição planetária, aí já vem a Cris espiritualista falando, né? Porque não tem como, gente, não tem como ser só a Cris, né? Tem todo um contexto aí. E a CRZ Press, ela me proporciona... Eu, graças a Deus, sou grata muito pela CRZ Press, muito pela minha profissão, porque eu tenho a alegria de fazer aquilo que eu amo, fazer dinheiro com isso, né? Ter a abundância necessária na minha vida, né? Para que todas as minhas necessidades sejam supridas, e ao mesmo tempo trazer a minha missão no mundo, que é levar mesmo a informação de qualidade, o que a gente precisa de fato transformar. E é isso, eu espero que vocês gostem. Quer sair na mídia? Você é um agente de transformação? Vem para a CRZ Press. Olá, sou Diego Vogado, especialista em consórcios e investimentos, e quero convidar você para conhecer a nossa empresa. A Fiesa Consórcios nasceu em 2018 e desde então somos parceiros comerciais da HS Consórcios. Já são 8 anos praticamente, onde mostramos que essa parceria vai muito além de uma paixão inicial. Hoje representamos a HS Consórcios em todo o território nacional, inclusive no exterior. Nosso diferencial como empresa é a acessibilidade que oferecemos a nossos clientes, além de personalizar seus objetivos, metas e sonhos através de estratégias bem traçadas pelo nosso setor de inteligência. A HS Consórcios é uma empresa muito sólida e está presente no mercado há mais de 30 anos, realizando sonhos e ajudando diversos clientes a alcançarem seus objetivos. Somos pioneiros na questão da meia parcela,
onde o cliente paga metade da parcela até ele ser contemplado. HS Consórcios é referência quando o assunto é compra e venda de cartas contempladas, trazendo rentabilidade aos seus clientes investidores e segurança aos seus clientes adquirentes. A HS Consórcios vende atualmente mais de 2 bilhões de reais por mês. HS Consórcio e Feza Consórcios é uma parceria que combina no presente e nos anima ainda mais para um futuro ainda mais promissor. Venha você hoje se tornar um cliente da HS Consórcios. Então, vocês viram os nossos apoiadores aí fazendo merchan. Então, se você também está afim de participar aqui do Bora Escutar, fazer o seu merchan, fique à vontade, passa aí um endereço, entra aí nas nossas redes sociais, que deve estar passando aí o QR Code e o endereço do Bora Escutar, manda uma mensagem pra gente, a gente vai ver, lógico, a sua vontade, qual é a sua empresa, o que você impacta na vida de outras pessoas e que você pode ser interessante para falar de uma forma diferente do seu negócio aqui no Bora Escutar. Então, obrigado, pessoal. E olha, não esquece, fica até o final, aperta essa sinetinha para você ser avisado de todos os episódios quando eles forem entrar no ar. Inclusive esse que entra na próxima quarta-feira. Então, clica aí, se inscreva no canal, e fique ligado que o Bora Escutar vai trazer muitas novidades para você. Bom, a gente estava falando de energia aqui, que o Gu levou choque e tal, e o negócio tá bombando. Mas eu quero falar um pouquinho mais com a nossa amiga Letícia. E Letícia, ó, você está vendo tudo que está acontecendo aí, né? Sim. Fala para mim, você tem novidades aí pro pessoal, né? Tô vendo que você tá com colar, com brinco. Uma árvore de Natal. Além da parte influência, você tá indo pro caminho do empreendedorismo. Sim. O que você tá lançando pra galera? Acabei de lançar minha loja online, Letícia Coelho Acessórios, que é uma coisa que eu já venho trabalhando, a energia, há um ano. Tava esperando, assim, uma confirmação espiritual mesmo pra me jogar, assim. Então, hoje tem uma semana de loja, já fiz a minha terceira compra e cada vez aumentando mais, assim, eu tô numa loucura que eu não esperava, mas quem me confirmou, né, Deus me confirmou, então não tinha como dar errado. Então, eu comecei agora com a minha loja online de acessórios, que é uma coisa que eu amo. E o que é? Quantos acessórios? Qual a qualidade? O que você vende? Colar? Faz o seu pitch de venda mulherada. aí. Não, agora eu quero que você faça o seu pitch de mulherada, venda. não passa vontade, passa o cartão, vamos ficar bem bonita. Bem isso, passa o cartão. Vamos ficar bem bonita, que o acessório é a cereja do bolo. Eu falo para minhas clientes, para minhas amigas, que às vezes você colocou uma roupinha básica, tá com o acessório pronto, mudou, outra pessoa. Eu gosto até de quando o dia que eu tô mais xoxa, é o dia que eu mais coloco acessório. Porque a gente fica alegre, quando a gente se olha, assim, gosta do que tá vendo, é tudo. E não é só a nossa beleza em si, mas também o jeito que a gente se veste. Eu acho que a mulherada tem que se amar ou se olhar no espelho. E isso vai muito além. Ah, não, mas eu tenho que ter o corpo perfeito. Mas eu tenho... Não. É com o que você tem agora. Vamos colocar um brinco, vamos prender o cabelo, vamos soltar o cabelo. Se sentir mais bonita. Eu gosto muito dessa coisa de autoestima. Não é simplesmente um brinco. É o brinco. O brinco tá em você. O acessório só aumenta o brilho que já existe na mulher. Que legal. E aí, esse é o pitch de venda. Esse é o pitch. E qual é o nome da loja mesmo? Letícia Coelho Acessórios. Ah, já fez o merchan dela aí hoje, hein? E Letícia, você acabou falando que, voltando na área dos negócios, você fez o seu pitch, mas falando dos negócios, você fala que o seu compromisso é levar a pessoa até o balcão. A venda é com eles. Sim. Certo? Qual foi o maior desafio que você teve? Se você quiser contar a história de um cliente sem falar qual, mas qual foi o maior desafio que você teve, que daí você falou assim, putz, foi sucesso, mas esse aí Qual foi o maior desafio que você teve? Olha, eu nunca tive problema, graças a Deus, assim, com nenhum cliente. Mas sempre tem uma pessoa com a energia que eu vou te contar. Tem uma alma você cebosa, chega né? numa alma cebosa, você chega, você sai do lugar assim, ó, meu Deus, chegar um negócio só grosso, qualquer coisa, uma água benta, uma água ungida, qualquer coisa pra resolver. Sempre tem, né, um lugar que você entra, que você sai pesada, que a pessoa, assim, é extremamente difícil de lidar. E o mais difícil é quando a pessoa não tá aberta para conhecimento. Tive um problema um tempo atrás que... Sabe quando as pessoas confundem amizade e negócio?
É o maior problema, né? Assim, negócio, amizade fora a parte, mas as pessoas nunca estão prontas para essa conversa. Tinha um prestador de serviço, eu precisei do trabalho dele, eu perguntei o valor, ele me passou o valor, eu falei, ok, paguei pelo valor, ele fez o serviço, tudo bem. Falei, ainda dei um feedback, eu falei, muito obrigada, bom como sempre. Ok, 2 dias depois, Letícia, você não gostou do meu trabalho, né? Entrando em contato, eu falei, gostei, dei feedback pra você, eu amei esse trabalho, como sempre. Se eu não tivesse gostado, não teria pago. Eu sei o valor do seu serviço, não é só preço, é valor. Não, mas você não deu nenhuma moral lá na rede social, não foi lá postar, não fez isso, eu fiz aquilo. Eu fiquei assim, o olho até treme assim, né? Aí eu respirei fundo e falei, amigo, eu não paguei pelo seu serviço? Eu falei assim, eu reconheço o valor dele, eu paguei pelo seu serviço. Não tem essa de moralzinha. Você quer que eu vá... Como que eu vou dar de graça pra você o que é o meu sustento? Eu falei assim, se você quer uma moralzinha lá no meu Instagram, eu falei assim, pague por isso. Eu falei, tá tudo bem, eu não paguei pelo seu serviço, eu não pedi nem desconto pelo seu serviço. Eu falei, tá tudo bem. Aí ele já nem respondeu mais. Eu falei assim, oh, meu Deus. Se ele pergunta quanto que é, daí você fala o dobro, dançou. Mas as pessoas, é muito difícil, tem muito isso hoje. As pessoas querem, mas assim, tudo tem um interesse por trás. Eu paguei pelo trabalho dele sem problema nenhum, foi a única pessoa que tive. Depois dessa resposta me bloqueou. Falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Já terminou o serviço? Nem ligo, não, nem ligo. Que loucura. Não, mas é difícil também. A gente também, é só um post. É só um postinho, só uma coisinha. Nossa, mas é só um story. Gente, não é só um story. Não. É o trabalho, Sim. né? Então, assim, não me peça de graça aquilo que eu faço pra sobreviver. Sim. É trabalho. Às vezes até suja algo desse tipo com a gente também. E aí, o que a gente... Eu sempre falo, gente, me chama pra lavar a louça na sua casa, mas não me pede isso. Sim, Porque é isso o meu é o trabalho. meu trabalho. Chegar no salão e falar, Você quer te ajuda? pontinha Eu do vou meu te cabelo ajudar. de graça? Você pode fazer uma O análise famoso de dar uma graça? olhadinha, né? Não existe, gente. A partir do momento que é o trabalho da pessoa, não tem como ser dado, não é negociável. No nosso caso, assim, nossa, mas você não pode passar o nome daquele jornalista pra mim? Nossa, é só um contatinho, quer dizer, só o telefone daquela pessoa. Não posso, sabe por quê? Porque, primeiro, porque eu não tenho autorização pra passar aquele contato daquela pessoa pra ninguém. É um contato pessoal meu. Segundo, que o mail de um jornalista, de um assessor de imprensa, é ouro, gente. É justamente a relação que eu tenho com os jornalistas que faz com que o meu trabalho seja um sucesso. Então, não, amiga, não tem como te passar um contatinho. Não tem como, por favor, sim. Não tá dando pra fazer, entendeu? João, Vale. eu tava vendo aqui o que você me mandou, a questão do que é legal ser utilizado a bioenergética, né? A bioenergia. Sim. Eu vejo que tem para depressão, para dor física. E aí o que me chamou a atenção para gravidez. Tá. Como? Então vamos lá. Porque daí ali, Aham. veio na minha cabeça assim, pô, ali são duas pessoas. né? Ou 3, ou 4, depende. Vamos lá. Se for da a grávida Taubaté, São 6, né? 6 ou 5? Ah, Então, vamos lá. Como eu falo, eu não tenho o específico, né, dentro dessa linha de todos esses diagnósticos, todo aquilo que a paciente me traz naquele momento ali. Como eu falei, a gravidez por si só, ela tem uma causa emocional, né? E que se você não for buscar a semente disso daí, não basta você só querer. Ah, mas eu fiz tratamento, eu já procurei, né, especialista. Só que aquilo, a própria ansiedade por si só, ela bloqueia, te bloqueia. Sim. Tá? Ela te bloqueia. Eu quis engravidar, então, o fato não de ia. Quando eu desapeguei... É que eu falo, o ato de você querer, você já está na falta. É. E quando você está na falta, como que algo vai manifestar Se você não tem, se você não tem? já tá na cabeça. Você já vou tá levar ali. essa frase Não- pra vida. é. A falta do... Como que é? Ué, aquilo que faz falta é a limitação daquilo que você precisa. Então, o fato de sentir falta já... Já é a Ficar falta. sentindo falta de dinheiro não vai ter. Porque Mas é daí isso mesmo, porque daí você já tá agradeça. Porque, você entra no processo de agradecimento. Eu agradeço pela água. Eu ainda não tenho essa água, mas eu agradeço Exato. pela água. Sim. Agora você fica assim, nossa, mas me falta água. Eu Tô já com tô na sede. escassez. Tanto que Uhum. você vê, muitas vezes a pessoa que ela deseja tanto, a hora que ela adota uma criança, Ela é o que, que engravida. acontece? Muita gente. Então a falta daquilo ali é muito maior do desejo que você quer. Tá? O que eu falo, é meio que você quer. Enquanto você está achando que quer, porque o sentido do querer, né, abriu esse espaço grande. Sim. E toda vez que você vai naquela intenção. Não, agora vai acontecer, agora vai acontecer. Não, primeira coisa que você tem que trabalhar num fato desse,
que é que você tem manifestado? Como estão seus pensamentos? Para que daí a natureza por si só, porque a gente tem que entender que o fato de eu querer tem algo que sabe melhor do que eu. Tá? Não quer dizer que você merece, né? Não, merecer a gente merece. Todos nós merecemos. A questão é o que isso vai trazer para você e o quanto de responsabilidade você está preparado para receber. Porque até para você, a questão do merecimento não é que se eu mereço ou não, é quanto é que você está preparado para receber aquilo e você fazer saber algo receber. legal com aquilo. Você receber. Porque o fato, tanto que várias situações, quando o paciente chega, ele fala, pô, mas comigo parece que só dá tudo errado. Tá? Já vem com esse pensamento, né? Não é tudo errado, é tudo certo dentro daquilo que você manifesta. É igual você fazer um pedido. Você chega no restaurante, você faz um pedido. Se você vai gostar baseado numa referência de alguém, não é sua. Então, o fato... Muita expectativa numa coisa que não é. Você nem experimentou. Você nem experimentou. Tá? Então, o fato de você, eu quero, né, a questão da gravidez. Primeira coisa que eu trabalho com a mãe. Tá? Qual é a falta que tá havendo para que isso realmente se limita? Então a gente vai buscar, porque muitas vezes o paciente não sabe, ele só deseja. Ele está inconsciente, né? Então se você não busca essa causa, que de alguma forma lá atrás ele já teve um trauma, e aquele trauma é a limitação que ele está tendo nesse momento e gera o bloqueio, consequentemente, se você não destrava, que é o que eu falei, o procedimento vai trabalhando nessa ressignificação, nessa memória, né, inconsciente, para que você esteja preparado para receber, principalmente nesse momento, agradecer primeiro. Tá? E que tudo está perfeito. E que o processo vai acontecer a hora que você desligar, esquecer daquilo. Esquece. A hora que você solta, exato. A hora que você quis engravidar, não engravidava de jeito nenhum. Eu tava demorando 10 meses pra conseguir engravidar. Aí eu tirei isso da cabeça, fazia teste assim todo mês, aquela paranoia. Aí quando eu desapeguei, eu tava lá fazendo tatuagem, comecei a passar mal. Eu falei pro meu tatuador, falei assim, no dia seguinte eu venho e termino minha tatuagem, saio de lá, comi um lanchão. Falei, quer saber, fazer um teste só por desencargo. Daí eu vi, eu falei, tô grávida. Daí eu falei, amigo, vou ter que cancelar minha tatuagem. Depois que eu desapeguei. Mas você deixou sair. É o que eu falo, né? A vida é o desapego. Enquanto você está carregando algo, você não tem espaço. Né? As coisas não ocupam o mesmo espaço. Né? Então, enquanto você está ocupando o seu espaço com algo que é falta, como que vai entrar algo que você deseja? Sim. Não tem. A mente ainda está ali naquela situação. Eu digo que às vezes a mente mente, mas esse processo não sabota, de você, né? Mas esse processo de você sair de uma frequência e para outra exige um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de esforço no início. Depois as coisas entram no flow. Mas, por exemplo, você tá no pensamento de escassez. Para você ir para uma frequência de abundância, não é só você pensar em abundância. Porque, assim, é muito desafiador. Eu acho que é a questão da coerência. É porque, assim, se eu penso em abundância, eu penso em ter muito dinheiro e tá feliz e tal, o meu pensamento tá nisso. Mas o meu sentimento tá um irquezinho ali, tipo, você é doida. Nada a ver isso que você tá pensando. E tem algo, você sente, parece que dá um irquezinho. Eu falo que é um irque. Chega a ser físico, né? Dá um negócio estranho, uma sensação estranha, que tipo, não sei se isso vai dar certo. Essa questão de ser físico dá aquela sensação estranha. Aí é onde a gente não tá com coerência. Sim. E aí, se não tem coerência, não tem manifestação. Exatamente. Sim. E aí precisa ter essa certa coerência. E aí por isso que a gente tem que olhar para os nossos pensamentos e sentimentos. Há 2 semanas atrás eu tava com um sentimento horrível de medo. Mas um sentimento horrível que eu não sabia de onde vinha. Quer dizer, eu descobri a causa de onde vinha e comecei a trabalhar isso. E eu lembro que eu falava pro Júlio assim, amor, meu corpo tá no estado de fuga. Eu tava completamente assim, tipo assim, me preparando pra guerra. Tipo, cara, eu não tô em guerra com ninguém. Por que meu corpo tá assim? Eu não tava conseguindo dormir. Tava toda dolorida, né? A musculatura toda rígida. E o medo, que assim, o meu timo deveria estar bem pequenininho, assim, sabe? E um medo gigantesco. E aí, sempre quando dá algo que vai ser algo muito bacana na minha vida, que eu tenho certeza que vai transformar, esse medo vem. E aí, foi a segunda vez que ele veio. E aí, o meu corpo ficou manifestando tudo isso. Então, eu fiquei assim, uns 15 dias pra conseguir lidar com esse medo. E pra liberar esse medo do meu corpo. Até que as coisas se acalmassem. Ainda tô nessa... Eu já lidei com essa parte também do físico. Na verdade, tudo que vem primeiro te leva à contração.
Nossa, mas muito assim, Tá. tipo... Ué, mas primeiro você tem que trazer pra dentro, né? Pra depois ele Pra materializar. fora. Aí daí eu olhei pra esse médico assim, então- aqui, você tá aqui, bora, vamos tomar um café comigo. Exatamente. Vamos falar pra mim o que você Ué, tá querendo comigo, que você tá Eu com tava vamos sentir até o numa tal, rotina, assim, frenética de trabalho. Trabalhando, casa, rotina, filho, trabalho. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Aí eu não tava vendo quanto eu tava trabalhando. E eu sempre, assim, fiz a minha filha dormir, eu sempre tive uma rotina bem regrada de sono com ela, 8 horas ela tá dormindo. Eu sempre dormia o horário necessário. E assim, eu treinando, fazendo luta, assim, arrebentando com o meu corpo. Aí comecei a sentir dor. Dor. E trabalhando, fingindo que aquilo ali não tava acontecendo. Fui parar no hospital. Aí eu me vi numa situação, assim, com 24 anos, que o médico falou pra mim, ou você diminui sua frequência, ou você diminui sua rotina, ou você vai começar a tomar calmante. Assim, com 24 anos. Eu falei, tá maluco? Eu falei, você tem uma filha, eu tenho uma vida inteira ainda. Eu falei, não, pode deixar que eu vou tirar o pé do acelerador. Aí, depois disso, eu comecei a fazer terapia, porque não é só o corpo, a nossa mente também, às vezes, fica muito barulhenta. Muito E acelerada. e muitas vezes você não tem percepção Não, de você. eu sou hiperativa. Você tem Eu acho que deu pra percepção- perceber. Você tem percepção de tudo que tá em sua volta, Sim. menos da gente. Sim, menos da gente. Então, eu já sou hiperativa, sou muito agitada. Sim. Já faço muita coisa ao mesmo tempo. Daí eu falei assim, não, peraí. Aí eu comecei a treinar, fazer luta, fazer coisas pra cansar o meu corpo, assim, pra descansar. E também comecei a fazer terapia. Eu falei, gente, se a gente não se organizar, não pegar ali e fazer a enrolar a linha, né? Porque parece que é um bolo, é um nó. Aí, assim, o terapeuta vai puxando a linha e vai enrolando bonitinho. Só assim. Porque senão a gente não dá conta, é muita coisa. Exato. E chega uma hora que é isso mesmo. É. Você cria um novelo cheio Sim. de nó. É, e Que a eu hora fui... que você vai desatar aquilo ali, você embrulha, você dá mais nó ainda. E pra tá? você, Letícia, eu acho que também é um pouco desafiador, né? Porque, veja bem, você tá trabalhando como influencer. Você tem uma exposição gigante. Com certeza, vem muitas críticas. Tem uns elogios, mas tem muitas críticas também. Como é que você lida com isso? Porque hater. porque assim, eu acho que hoje, assim, as redes sociais, de uma forma geral, ela tá detonando a saúde mental, Sim. principalmente dos jovens, né? Sim. A gente vê muitas jovens em relação à depressão, a questão da comparação. É vendido nas redes sociais Sim. uma vida, só uma vida maravilhosa. A gente sabe que no fundo não é só isso, né? São frames dessas vidas. E como é que você lida com isso? Tem que ter uma saúde mental bacana também pra poder tem que ter aguentar esse muita... baque. As pessoas falam, Letícia, quero ser influencer. Eu faço assim, ó... A primeira coisa é ter saúde mental. O dia que eu não tô legal, tô meio xoxa, capenga, eu já nem leio o comentário. Nem abro o comentário pra ler, assim. Se algum vídeo viraliza, teve um vídeo meu que bateu 11 milhões de visualização. Assim, e o tanto de comentário, de gente julgando, que nem me seguia, que nunca entrou. Aí eu falo, gente, tá tudo bem, é engajamento. Hoje em dia eu tenho esse pensamento, mas no começo, pra lidar com isso, foi muito difícil. Hoje em dia, os meus seguidores mesmo, eu quase não tenho crítica. Graças a Deus, assim. Porque eu me posiciono bem, porque eu trago realidade. Se eu falasse uma coisa hoje, amanhã já falasse diferente, as pessoas já iam começar a criticar, que ia ver que não tinha verdade ali. Ia ver que eu não tava conseguindo sustentar muito tempo a minha fantasia, meu personagem. Então, os meus seguidores mesmo, eu não tenho crítica, eles interagem muito comigo, respondem muito stories, mas daí, quando tem um vídeo que viraliza de pessoa... Geralmente, os comentários negativos é de pessoas que não nos conhecem, então pra mim é irrelevante, entendeu? Pra mim, hoje em dia, eu não ligo mais. Eu até desativei as notificações que antes era o tempo todo no celular, pim, 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 o tempo todo, muito, muito. Sim, as minhas amigas saíam comigo e falavam, Letícia, como que você aguenta? E hoje em dia eu vejo quão perturbador era, sabe? Eu falo, não, gente, tá tudo bem. Hoje notificação pra mim é só das pessoas, assim, que eu conheço, ali que eu tenho contato com a minha filha, que é alguma coisa importante, tá ali, é notificado. O resto, pra mim, é resto. As pessoas que me julgam, que não me conhecem, não me afeta. Agora, quando um comentário, alguma crítica, alguma coisa de alguém conhece, eu paro e analiso. Eu falei, será que é isso mesmo? Eu vejo o ponto de vista dela, sabe? Não vou logo me julgando igual eu fazia antes. Antes tudo eu me julgava. Eu falei, não, tá tudo bem. Eu falei assim, eu posso ver o que eu posso melhorar, tirar um aprendizado disso, ou posso me acabar, né? Ah, eu não sou isso, vou parar, vou desistir. Não. Os comentários, geralmente, os haters vêm de quem não conhece a gente. E eu já nem ligo mais. Bom, gente, olha... Já tá dando o horário, né? Se a gente deixar aqui, a gente vai até amanhã. Até amanhã. A gente vai até amanhã falando de tudo aí. E eu gostaria que o João deixasse aí as suas considerações finais, falasse pro pessoal onde eles podem te encontrar, Sim. se você faz atendimento online, se você tem um lugar legal lá na Bahia pra gente ir lá surfar, se tem praia da gente ir lá visitar. Aí você pode falar.
Esteja convidado. Oi, eu vou derrubar esse negócio de energia. Para! Esse copo aqui que E eu consigo ser atendida É online brincadeira do também? copo. Que bom, né? Porque a minha preocupação é esse homem pra Bahia, eu não consegui fazer meu atendimento agora. Eu atendo tanto presencial quanto online. Né? O procedimento ele segue o mesmo protocolo, tanto presencial quanto online. Essas vindas para cá também é para atender meus pacientes que eu tenho aqui, porque quando eu iniciei, eu tinha consultório em Caçapava, São José e Taubaté. Com a pandemia, isso restringiu muito, então eu tive que buscar uma outra forma de chegar até os meus pacientes. Sim. E o online me trouxe isso, então foi a forma que eu encontrei para, de alguma forma, dar continuidade no tratamento de cada um. E aquele momento foi mais impactante ainda, então a necessidade daquele momento exigia mais. E essa transição ela foi necessária em função disso. Hoje, né, além de eu atender as pessoas aqui do Brasil, já estou atendendo fora, né, então já está tendo um segmento, já está chegando além fronteira, e isso para mim é muito gratificante, né, para quem um dia tinha a intenção de mudar vidas, e essa intenção e essa energia tem tocado várias pessoas. Então, quem quiser me procurar, né, o meu perfil no Instagram é joãofaria.br e o contato 12 99104 8940. Entrando em contato, quiser saber um pouco mais, mande lá sua pergunta, né, será um prazer responder, será um prazer cuidar de você também, e fico presente para vocês conhecerem meu trabalho. Mas aí, por que Serrinha? Serrinha, vamos lá. Porque é tão longe, cara. Pois é, você não se explica, né? Antes da pandemia, eu tinha essa intenção de levar o procedimento e levar o meu conhecimento a mais pessoas, né? Já era um desejo. Com a pandemia, eu tive várias pessoas me procurando. Uma delas é o Érico, né? Naquele momento ele passava por uma situação, passava por um desafio, e pesquisando na internet ele chegou até mim. Ele é de Serrinha. Ele é de Serrinha, e naquele momento eu falei para ele, a única forma que a gente tem e que eu possa te ajudar é o online. Se você estiver disponível e disposto a conhecer o procedimento através do online, vai ser um processo legal e eu tenho certeza que vai te ajudar. A hora que ele viu essa mudança acontecer, né, ele falou assim, olha, eu estou para ir para São Paulo e, consequentemente, quero conhecer esse trabalho também presencial. Né, naquele momento toda a parte de aeroporto estava tudo fechado, né, não tinha essa condição, mas na primeira oportunidade que teve, ele veio para cá. Né, ele passou por um trabalho comigo de uma semana. Tá? Ele tirou uma semana, apresentei a cidade toda, não conhecia aqui também, já levei para Campos do Jordão, levei para fiz um roteiro. Semana toda para você apresentar Caçapava. Não. Dá uma volta na Santa Terezinha. Vocês fizeram de joelho? Exato. Tá? Fomos Aparecida também. Tá? Ô, Caçapava, brincadeira. Senão o Yuri, o Ian xinga eu depois. Exatamente. O prefeito. Ele tá lá, ó, já anotou. E com essa possibilidade, ele chegou, olha, a Bahia precisa do seu trabalho, ela precisa conhecer você. Eu falei assim, então, primeiro ponto daquilo que eu já desejava, de começar por algum lugar, por que não pela Bahia? Naquele momento eu falei para ele, olha, vamos aguardar, né, o desencarrego, né, como que vai ser a aceitação das pessoas, porque naquele momento todo mundo estava ainda se limitando em ter contato. Eu falei assim, olha, eu sou de São Paulo, para ir para aí, a gente ainda tem essa restrição, mas vamos procurar uma oportunidade e levar esse procedimento, que será um prazer. Nisso ele criou toda a logística, né? Ele falou assim, não, eu vou criar uma logística, você só venha. Né? Como o baiano fala, venha. Né? E aquele momento ali, realmente, eu não tinha mais dúvida do que eu fazia. Né? Para mim era realmente, quando você fala de situação, né, da gravidez, não, desde o primeiro momento que eu comecei a atender, as situações que vinham até a mim era um teste. Quando eu cheguei aqui na mesa, eu falei assim, você vai ser sabatinado, você vai ser... Eu já sou desde o começo, então tudo aquilo para mim foi importante. Né? Eu tinha que amadurecer aquilo, eu tinha que sair daquele lado meu racional para eu permitir a energia por si só ser tocada.
Muito bom. E uma coisa que eu aprendi, você não ajuda se você não tiver com uma elevação de energia maior. Senão você pega pra você, né? Tá? Não só porque você não atrai. O fantástico de tudo, de eu ter trabalhado em mim, foi que eu também criei escudos. A primeira coisa, quando você falou, né? Pô, mas quando a gente vai em certos lugares, parece que a gente sobrecarrega. Não é que a gente sobrecarrega. Aquele lugar precisa de você lá, por isso que você foi lá. O que você está levando de melhor? Antes de você sentir o que você recebeu lá. Tá? Então, quando você entende o princípio, né? E essa foi uma das intenções que eu tive quando eu desejei conhecer o procedimento, era isso. Eu não ia para julgar, eu ia para ajudar. Então, eu aceitava e aceito hoje que eu esteja onde eu tenho que estar. Então, quanto estar aqui. Muito obrigado. Então, isso é importante. Antes de tudo, eu aceitar, eu também tenho que sentir se ali eu vou ser bem recebido. Legal. Então, não adianta. Até você falou, pô, mas muitos ficam questionando por que eu não fui convidado. Você não está na frequência, não é sua hora. Você não está na bolha, velho. Aceita. Não está na hora. Aguarda, continue fazendo bem feito, que você vai ser observado e as pessoas vão te chamar. Não precisa de pedir. birra, não precisa de Você birra. pedir, né? Lógico. Você vai ser. Então, aquilo, né? A partir do momento que eu fui para lá e as pessoas me receberam de tal forma que foi um carinho assim, parecia que eu já vivia lá. Muito legal. Tá? E as transformações que cada um foi recebendo, e ele montou um grupo muito interessante, desde criança até pessoas de idade, né? Uma pessoa idosa, o empresário, celebridade da cidade. Então eu tive a oportunidade de divulgar o trabalho para N pessoas e N condições. Então aquilo ali para mim foi o início de tudo. A hora que tomou a forma naquilo ali, e é aquilo, né? Faça bem feito que as pessoas falarão por você. Sim. É isso aí. Tá? Então, hoje eu ainda não tenho, né, um número enorme de seguidores, mas pensar que eu já trabalhei e já cuidei de 10 mil pessoas e eu tenho isso registrado, pensar que um dia eu comecei por mim, eu acredito que eu já estou fazendo, realmente ajudando bastante esse momento, né? Então, cada vez mais poder chegar para as pessoas e poder ajudá-las, isso para mim é muito gratificante. Muito legal. Então legal é mesmo. isso que eu desejo. Letícia, suas considerações finais pro nosso Bora Escutar. Eu amei participar, galera. Se deixar a gente ficar falando até amanhã. Todo mundo aqui fala pouco, graças a Deus. Mas é uma experiência única, né? Trocar essas informações. Muito legal. Não sabia, assim, não conhecia. Porque são gerações diferentes, são trabalhos muito diferentes. Mas acaba levando a mesma coisa, né? Sempre quer impactar outra pessoa da melhor forma possível. E eu achei um máximo, assim. Adorei conhecer vocês. Vocês já conheciam, mas adorei estar aqui também. E também me sigam nas redes sociais. Em todo lugar, Letícia Coelho, blog. É isso aí. Cris? Agradeço mais uma vez de estar aqui, de estar podendo contribuir com vocês também. É super gostoso bater esse papo. E é isso, gente. Me seguem também nas redes sociais, @CRZPress. É isso aí, galera. Olha, vocês gostaram? Então, fiquem aí. Compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que você já pode ver por aí. Olha, puxa, vou escutar no Spotify, vou escutar no iTunes. Compartilha com mais gente. Vocês vão conhecer essas pessoas. Olha, a Letícia deu uma aula de comportamento do influencer, né? E ela, para mim, o que eu tirei foi do que ela passou. Da questão da verdade, da questão de estar falando sobre o que ela acredita, de utilizar os produtos que ela... Na verdade, ela não está vendendo esse produto, né? Ela está indicando para você esses clientes, esses produtos, né? Ela está falando para você, olha, isso aqui é legal, isso aqui eu uso, isso aqui é bom para você. Então, o comportamento dela me surpreendeu por essa clareza, pela sinceridade que você que quer ser influencer tem que ter um pouquinho de noção disso, legal? E do João Faria, que está aqui, deu uma aula pra gente sobre energia, que deu até choque no Gustavo, mas o negócio aqui rolou legal. A Cris teve um papel fundamental aqui nesse episódio, porque ela também passou a experiência dela
com relação a tudo que ela fez de curso, tudo que ela fez da parte energética, da parte vibracional, emocional. Cara, esse episódio foi fantástico. Então, compartilhe, se inscreva, compartilhe esse episódio para mais gente ter acesso a essas pessoas, porque vai estar na descrição todo o endereço dessas pessoas e elas vão, com certeza, se você quiser saber um pouco mais, quer aprender com a Letícia, ser uma influencer, pode chamar ela lá no DM. Com o João, quer ter uma consulta, vai chamar lá. E você quer, depois que você aprender a ser influencer, na verdade vai ser a sequência assim, depois que você se transformar numa pessoa legal, você ter uma energia legal para sua vida, você pode ser uma pessoa influencer, porque a sua energia já vai atrair mais seguidores para você, aí você vai ficar famoso, aí você vai contratar a Cris para ser RZ Press, para contratar, para falar do seu sucesso em toda a mídia, em todas, não só nas redes sociais, mas como na rádio, na TV, nos jornais. Então é isso. Beleza, pessoal? Bora escutar.